exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado nos céus. Ele exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado nos céus. Ele exaltado, exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado nos céus. Ele exaltado, exaltado nos céus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu o meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo dias muito tensos. Tanto é que é pela primeira vez aqui na MEUC que nós estamos fazendo um culto onde a prédica está sendo gravada sem uma plateia, sem a comunidade presente. Estamos vivendo dias marcados por tristezas, marcado por muito medo, marcado por incertezas e dúvidas, marcado pelo caos. O que vai ser do futuro com o coronavírus? Não sabemos. Mas por causa desse vírus, que nós nem enxergamos, não temos nem como visualizar nada disso, nossa rotina precisou ser alterada drasticamente, principalmente nessa semana e também por decreto. Temos que ficar em casa. É sempre bom ficar em casa, mas ficar em casa nas condições como estamos não tem sido muito fácil. O ano de 2020 mal começou e para alguns já poderia ter acabado. Nós estamos enfrentando uma situação bem complicada, não podemos subestimá-la. Não estamos enfrentando qualquer vírus. Um vírus que faz o mundo inteiro parar não é qualquer vírus. A chanceler alemã Angela Merkel disse nessa semana a seguinte frase: a situação é séria. Leve a sério você também essa situação. Nós ainda não sabemos como vai ser o impacto do contágio desse vírus aqui no Brasil. Por isso, todas as precauções e prevenções são muito importantes. Não podemos subestimar. A mesma fé que nos ensina a confiar totalmente, plenamente em Deus, também nos exorta a cuidarmos da nossa vida incondicionalmente. Por isso, todo cuidado é pouco. O tema do culto de hoje, por conta da nossa situação com o coronavírus, Covid-19, foi alterado. Vocês puderam olhar na programação nos domingos passados. Nós iríamos hoje falar sobre amizade, mas nós vamos mudar o tema. Achamos melhor pensar um tema que pudesse vir de encontro a essa situação. E o tema formulado foi o seguinte: socorro bem presente nas tribulações. Eu pensei nesse tema exatamente por causa da situação na qual nós estamos vivendo. Essa formulação do tema é parte do Salmo 46, versículo 1, o qual nós vamos ler agora. Quero convidar você, se tem sua Bíblia, a abrir comigo o Salmo de número 46. É um salmo muito especial que nós encontramos na Bíblia, um salmo que nos ajuda a entender também a situação na qual nós estamos vivendo. Ele quer servir de consolo, de conforto, uma palavra de esperança, mas também uma palavra que nos anima a confiar plenamente no Senhor.
eu faço a leitura desse salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde anteamanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra os arcos e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Até aqui a palavra do nosso Deus, que encontramos nesse salmo, que serviu de base também na época da Reforma para Lutero, ao escrever o hino Deus é Castelo Forte e Bom. Esse salmo tem um contexto muito interessante, embora nem sempre nós conseguimos encontrar no livro de Salmos o contexto histórico no qual essas orações, esses hinos foram escritos. Na tradição judaica, esses salmos, eles vêm muito mais da experiência do salmista com Deus, diante de suas situações, diante de todas as dificuldades, dos sofrimentos, dos problemas da vida, mas também diante dos motivos de louvor, gratidão e adoração que eles tiveram. Aliás, o livro de Salmos é um livro de oração. E eu gostaria de motivar você, nesse período em que a gente precisa ficar em casa, nesse período em que nós estamos mais aquietados e precisamos nos aquietar, que a gente possa fazer isso também lendo e orando junto os Salmos. A leitura dos Salmos pode nos ajudar a encontrar um refúgio nas mãos do nosso Deus. Contudo, o Salmo 46, ele reflete uma turbulenta história. Ele reflete uma história muito complicada que o povo de Israel passou há muitos anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, o Salmo 46 também reflete uma história maravilhosa de confiança e livramento. A maioria dos pesquisadores do livro de Salmos é da opinião que o Salmo 46 foi escrito depois do ano 700 a.C. Isso é uma data aproximada, após a vitória que Deus concedeu aos habitantes de Jerusalém contra o exército dos assírios. Os assírios eram comandados na época pelo rei Senaqueribe. Essa história nós vamos encontrar lá no livro de 2 Reis, nos capítulos 18 e 19. Eu não vou poder ler essa história toda aqui, mas também desafio você a ler essa história, que é muito intrigante. É uma história muito impactante, porque ali nós vamos ver a aflição do povo de Deus, mas também o livramento que esse povo experimenta com Deus. Quem foram os assírios? O que era a ameaça que eles estavam fazendo? Os assírios, um dos povos mais terríveis da antiguidade, já haviam em 722 a.C. invadido a Palestina. Eles haviam destruído toda a cidade da Samaria, capital do Reino do Norte, e levado pessoas do povo de Israel para a região do norte, região da Mesopotâmia, do norte da Síria, região da Armênia. Tudo estava destruído. Não tinha mais ninguém morando direito nas cidades. Tudo estava devastado. Isso foi o famoso exílio assírio, que foi anunciado pelos profetas do século VIII e do século VII. Profetas como Isaías, profetas como Oséias, Amós e Miqueias, que anunciaram que os assírios viriam e destruiriam o povo de Deus. Dando continuidade na sua devastação,
os assírios avançaram para o sul, indo em direção a Jerusalém. Senaqueribe, o então rei dos assírios, invade Judá, o reino do sul, e conquista 46 cidades. Deixa essas 46 cidades também devastadas. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam tudo que elas tinham. Muitas pessoas perderam familiares, perderam terras, perderam suas casas. Refugiados haviam para todos os lados. Faltava apenas um único lugar ainda a ser conquistado pelos assírios. Um único lugar que Senaqueribe ainda queria conquistar para provar para o mundo que ele era um grande rei. Que lugar era esse? A cidade de Jerusalém, a capital de Judá, o Reino do Sul. Jerusalém era uma cidade muito visada, era uma cidade que todos os reis dos outros povos queriam conquistar a qualquer custo. Às vezes o Egito tentava, às vezes os babilônicos tentavam. Naquela ocasião, os assírios estavam cobiçando essa grande cidade. Nessa mesma época, por volta do ano 700, quando Senaqueribe era o rei dos assírios, quem governava Jerusalém era o rei Ezequias, um dos reis mais importantes de Judá. Sobre ele nós podemos ler na Bíblia, lá no livro de Reis, no livro de Crônicas, no livro de Miqueias, no livro de Isaías e também no livro de Jeremias. É muito interessante. Ezequias é o rei mais citado dentro do Antigo Testamento em livros que nós encontramos na Bíblia. Depois de Davi, é o rei mais importante que nós encontramos na Bíblia. Por isso, o Salmo 46, tendo essa história no pano de fundo, também se torna um dos textos mais importantes da Bíblia. E a Bíblia reconhece a importância do rei Ezequias ao relatar a sua história ou fazer menção da sua pessoa em vários livros. Há uma razão muito especial no Antigo Testamento para esse destaque na pessoa do rei Ezequias. Historicamente falando, o ano 700 é um ano muito marcado por expectativas, por incertezas de um lado, mas por grandes promessas do outro. É nesse período, historicamente falando, que nós temos a promessa do nascimento de um menino. É uma história que nós lembramos também no Natal, quando falamos de Jesus. Mas historicamente, a promessa foi dada ao rei Acás. O rei Acás era o pai do Ezequias, que também morava em Jerusalém e que também governava a cidade de Jerusalém. O rei Acás recebe uma profecia do profeta Isaías, que vai anunciar o nascimento de um menino que vai ser chamado de Emanuel. Emanuel em hebraico significa Deus está conosco. No Antigo Testamento, o rei Ezequias, filho do rei Acás, que recebeu essa promessa. Foi Ezequias que recebeu esse nome, Emanuel, para deixar claro para o povo de Jerusalém que Deus estaria com eles. E esse rei, Ezequias, pôde experimentar, nos dias do seu reinado, exatamente o que significa ter um Deus que é refúgio, fortaleza e que está conosco, que está presente em meio a tribulações. Exatamente durante o período de Ezequias, os assírios vieram contra Jerusalém e invadiram a cidade. Eles tentaram conquistar a cidade por força, mas não conseguiram. O que eles fizeram? Sitiaram a cidade durante 3 anos. 3 anos, centenas de pessoas acampadas dos soldados dos assírios, impedindo que as pessoas que moravam em Jerusalém entrassem ou saíssem da cidade. Durante essa ameaça, os moradores da cidade de Jerusalém estiveram trancados na sua própria cidade. Eles não podiam sair, não podiam entrar. Jerusalém não ficou apenas 7 dias de quarentena, ficou 3 anos. 3 anos trancados. Com certeza, o medo da morte, o medo da destruição, a incerteza em relação ao futuro pairavam sobre os moradores de Jerusalém. Mas Deus, na sua grande misericórdia, os livrou do exército de Senaqueribe. Lá em 2 Reis 19, versículos 35 a 37, nos é dito que o anjo do Senhor, numa certa noite, vem até aquele acampamento dos assírios e mata 185.000 soldados
que tinham sitiado a cidade durante os 3 anos. Esse livramento foi tão impactante na vida dos moradores de Jerusalém que eles começaram a compor salmos, hinos, orações que agradeciam, que louvavam, que exaltavam a presença de Deus. A presença de Deus na cidade de Jerusalém. Nós conhecemos alguns dos salmos, os que confiam no Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam. Por isso, esses cânticos foram chamados de cânticos de Sião. O Salmo 46 é um deles. O Salmo 46 louva a Deus por ele ser forte refúgio, fortaleza, abrigo presente em dias de tribulação. Foi isso que os salmistas escreveram, ao experimentarem que Deus estava presente com eles em dias turbulentos, em dias onde o desespero estava tomando conta, nos dias em que eles estavam trancafiados na cidade de Jerusalém. Isso foi tão impactante que nós temos vários desses salmos hoje registrados na Bíblia. E por isso eu quero agora me concentrar um pouquinho mais nesse Salmo 46, depois de nós ouvirmos um pouquinho do contexto no qual essas palavras do salmista surgem. É uma confissão de fé em alguém que experimentou esse livramento, alguém que pôde vivenciar a presença de Deus e pôde vivenciar o que significa ser livre daquilo que ameaça a vida. O que esse salmo fala sobre Deus? Essa é a primeira questão que eu gostaria de abordar. Se a gente lê o versículo 1 do salmo, nós encontramos aqui 3 afirmações fabulosas sobre Deus. Em primeiro lugar, ele é o nosso refúgio. A palavra refúgio usada aqui é quase uma palavra para abrigo, para uma trincheira no qual pessoas se escondem em dias de guerra. É uma palavra que fala de algo que nos esconde, que permite que nós estejamos abrigados em segurança. E o salmista diz que Deus é o refúgio. A pessoa de Deus é o refúgio desse salmista. Deus é descrito aqui como fortaleza. Nós temos que lembrar que a cidade ficou sitiada 3 anos, graças aos muros de Jerusalém. Os muros naquela época eram justamente construídos para garantirem a segurança das pessoas, para limitarem as ameaças que haviam contra a cidade. E Deus é entendido aqui como essa fortaleza, como torres fortes, como muro forte que protege as pessoas que habitam dentro da cidade. Deus é essa fortaleza. E a terceira frase que o versículo 1, que a gente poderia entender como título desse salmo, nos diz, é que Deus é socorro, Deus é o auxílio, Deus é aquela ajuda que vem na hora certa, no momento certo, quando nós precisamos. Deus é socorro bem presente nas tribulações. O texto enfatiza esse bem presente, ou seja, é uma confissão de fé. Esse salmista pode experimentar que Deus é seu refúgio, seu abrigo, em quem ele pode se sentir protegido. É a fortaleza que firma também a sua própria vida. E é o socorro que está presente nos dias de desespero, nos dias de incerteza, nos dias de tribulação. Mas o Salmo também continua dizendo que ninguém precisaria ter medo, ainda que a terra se transtorne, que os montes se abalem e ainda que as águas tumultuem. Nós temos aqui 3 figuras daquilo que a gente poderia chamar de caos no contexto da natureza. Caos no contexto da natureza sempre eram figuras que no Antigo Oriente eram usadas para falar dos problemas que aparecem, sejam eles reais, como fenômenos e catástrofes naturais, mas também uma figura metafórica para falar daquilo que é o caótico da nossa vida. Estamos ouvindo a palavra caos ou palavra caótico nos dias de hoje. Com a ameaça do vírus, do coronavírus, parece que tudo virou um caos e pode realmente se transformar num caos. Nós já temos ouvido notícias de outros países onde situações caóticas estão acontecendo, onde está tudo fechado. Também aqui no Brasil estamos vivendo isso. E aqui o salmista está querendo dizer, não temeremos, ainda que é uma expressão de total confiança. Ou seja, é uma mudança de perspectiva.
O salmista poderia se desesperar diante de todos os problemas que acontecem ao seu redor. O salmista poderia ter se desesperado ao ver o exército assírio 3 anos sitiando a cidade de Jerusalém. Mas ele é convicto de que se Deus é o seu refúgio, se Deus é a fortaleza e é o seu auxílio bem presente nas tribulações, ainda que situações caóticas apareçam diante dele, ele vai olhar para outra direção. E qual é a direção que ele olha? É muito interessante. Ele vai olhar para a cidade de Deus. Ele vai dizer no versículo 4 que há um rio de águas tranquilas, que passam, que cortam pela cidade de Deus e que alegram a cidade de Deus. Isso nos lembra o Salmo 23, que fala de que o Senhor, que é o nosso bom pastor, nos conduz a pastos verdejantes e às águas tranquilas. Queridos irmãos e irmãs, esse salmo quer nos fazer olhar para uma outra direção. Lá em casa nós já desistimos de assistir os noticiários, porque a gente só assiste notícias ruins, inclusive sobre o coronavírus. Na verdade, nós precisamos olhar para outra direção. Não significa ficar alheios às notícias, não significa que a gente agora não se informa mais sobre a situação, mas não deixar as informações que nós estamos ouvindo e quase que engolindo direto, simplesmente dessa forma. Vamos tentar olhar para o Senhor, que continua sendo a nossa fortaleza, que continua sendo o nosso auxílio. O salmista nos ensina isso. Ainda que a situação seja caótica, nós não queremos olhar para esse caos. Nós sabemos que o nosso bom pastor é aquele que nos leva para águas tranquilas. E é dessas águas que o versículo 4 nos fala. O salmista também fala que nós devemos olhar para o santuário das moradas do Altíssimo. O santuário das moradas do Altíssimo, na época de Ezequias, era o templo que o rei Salomão havia construído na cidade de Jerusalém. O lugar onde Deus habitava, fez habitar o seu nome. O templo no Antigo Testamento, e exatamente nesse período que nós estamos falando, era o lugar da presença de Deus. Era o lugar onde as pessoas buscavam o abrigo, era o lugar onde as pessoas encontravam refúgio, encontravam a paz. É verdade, você e eu não podemos ir para os nossos templos, para as nossas igrejas, não podemos experimentar a comunhão entre nós na igreja, no culto, mas nós não dependemos do espaço para termos a comunhão com Deus. Por isso podemos fazer nosso culto em casa, por isso você está em casa assistindo, por isso você está na presença de Deus, mesmo lá na sua sala, no seu quarto, ao ouvir essa pregação, ao participar desse culto online. De fato, a alegria do Senhor está conosco quando olhamos para Ele e não para a situação caótica que cerca também as nossas cidades, as nossas vidas. Deus está no meio dela, Deus está no meio dessa cidade, Deus está com o povo de Jerusalém, que jamais será abalada. E Deus a ajudará desde anteamanhã, diz o versículo 5. Veja, não é maravilhoso? Se a gente ficar só olhando as notícias que nos trazem incertezas, nós de fato não conseguimos mudar de pensamento. Mas Deus quer nos fazer olhar para uma outra direção, para a direção da presença dEle. E Deus está no meio dela, no meio da cidade de Jerusalém. Deus está conosco, Deus está na tua casa, Deus está contigo. O Salmo ainda continua falando mais coisas sobre Deus. Deus faz ouvir a sua voz, no versículo 6. Deus faz ouvir a sua voz diante agora das ameaças de guerra. Os versículos 6, 8 e 9 falam agora de outra situação caótica, situação de conflitos entre os povos. E aqui também Deus é aquele que está no controle. Deus está no controle daquilo que é caótico nos fenômenos da natureza, mas Deus também é aquele que é caótico diante de situações políticas, econômicas e sociais, ou guerras, literalmente guerras. Ou seja, esse salmo coloca esses dois exemplos, mas nós também podemos com certeza dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, também diante de um vírus que nos ameaça, que também nos dá uma situação caótica e que também nos faz muitas vezes perder a esperança. Deus é chamado neste salmo como o Senhor Altíssimo, o Senhor dos Exércitos e o Deus de Jacó.
três nomes muito importantes dentro do Antigo Testamento. Que Deus é chamado de Altíssimo, significa que Ele é o soberano, que não tem povo, não tem rei, não tem nação, que está acima do nosso Deus. Senaqueribe, rei dos assírios, pois é, depois da morte dos seus soldados pelo anjo do Senhor, voltou para a cidade de Nínive, que era a capital dos assírios, e chegando lá, foi morto pelos seus 2 filhos. Deus é Deus Altíssimo, Deus é soberano, Ele tem a última palavra. E que bom que Deus tem a última palavra, e que bom que Deus tem palavras para nós. Deus é o Senhor dos exércitos, mesmo que há uma linguagem militar aqui, não é o Deus que promove guerra, mas é o Deus que vence batalhas do povo de Israel quando Israel não tem mais forças para vencer qualquer coisa. Essa palavra, essa expressão aparece mais de 250 vezes no Antigo Testamento. E em todas essas 250 vezes, o povo de Israel não tem força nenhuma. O povo de Israel não tem perspectiva nenhuma. Eles não têm nem as condições para vencer as batalhas, sejam elas quais forem, que os textos vão mostrar. Por isso, Senhor dos Exércitos significa um Deus que luta quando eu não tenho mais força, um Deus que luta quando eu não tenho mais condições. Chamar Deus de Senhor dos Exércitos não é falar um grito de guerra, é um grito de dependência de Deus, porque significa que eu tenho um Deus que luta por mim. E Deus é chamado também de Deus de Jacó. Deus de Jacó nos lembra dos primeiros pais e mães da tradição judaica, Abraão, Isaque e Jacó e as suas digníssimas esposas. Jacó é o que depois vai ter o seu nome mudado para Israel. É o grande patrono de todo o povo de Israel, o grande patriarca, assim a gente conhece. E Jacó leva consigo a promessa de Deus, a promessa de que o povo de Israel será um povo para trazer a palavra de Deus para os outros povos. É um homem que lutou com Deus, conforme Gênesis 32, e é um homem que recebeu a bênção de Deus. Falar do Deus de Jacó, portanto, é falar do Deus das promessas, de um Deus que tem sua palavra e mantém a sua palavra, de um Deus que se faz presente. É Jacó que tem um sonho de uma escada na cidade de Betel, casa de Deus. É Jacó que luta com Deus e pode ver Deus face a face. É Jacó que recebe a bênção de Deus. Confiar no Deus de Jacó significa confiar nas suas promessas, confiar na bênção de Deus e saber que Deus luta contigo e comigo. Mas, para finalizarmos, o que esse salmo fala sobre nós seres humanos, sobre nós, povo de Deus? Me chama muito a atenção, e com isso eu volto para o início do salmo, depois do versículo 1 dessa confissão de fé: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O salmista usa uma conjunção explicativa, portanto, também poderia ser entendida como conclusiva. Portanto, ele chega à conclusão de que se Deus é o refúgio, se Deus é fortaleza, se Deus é socorro, portanto, não temeremos. Não temeremos. Quantas vezes você já ouviu a expressão não temas na Bíblia? Aqui é o salmista dizendo, nós não vamos temer. Essa é a palavra que Deus tem para você e para mim nesses dias bem difíceis, nesses dias em que o medo parece que tem a última palavra. Aqui é o salmista dizendo, é Deus colocando no teu e no meu coração nessa noite, não temeremos. Que isso possa ser também uma confissão de fé minha e tua, diante de qualquer tribulação que nós passamos. Não só diante do coronavírus, mas diante de outras situações. Parece que agora tudo está em torno do coronavírus, mas não nos esqueçamos de outros problemas que nós temos, de outras situações difíceis, de outros momentos da nossa vida que nos fazem perder a esperança, que nos causam medo, incertezas. Não temeremos. Essa é a conclusão já logo no início desse salmo. Não precisamos ter medo, porque nós temos um Deus que está no controle. Nós temos um Deus cujo seu Espírito paira sobre a face das águas, como diz Gênesis 1. Um Deus que está presente e bem presente nos momentos de tribulação. Mas se nós olharmos mais adiante, vai ter uma outra frase que está no versículo 8, em que o salmista faz um convite. No versículo 2 ele tem uma conclusão, mas no versículo 8 ele faz um convite muito especial. Ele diz, vinde, veja,
contemplai as obras do Senhor. Ele nos convida a olhar as obras do Senhor. Que obras do Senhor são essas? Essas obras de colocar as coisas caóticas no seu devido lugar. As obras de Deus que Ele coloca tudo no seu controle. É maravilhoso poder ver isso. É maravilhoso saber que nós temos um Deus que desde o dia da criação desse mundo está no controle de tudo aquilo que parece ser caótico. Deus não deixa você e eu vivermos simplesmente sem direção nenhuma. Deus coloca em ordem aquilo que está em caos. Por isso o salmista nos convida a olhar o que Deus fez. E Deus colocou tudo em ordem na cruz do Calvário. Por isso podemos olhar para a cruz de Cristo. Lá nós encontramos a maior obra que Deus fez. E nós agora também estamos nesse período que antecede a Páscoa. Nesse momento em que nós esperamos e confiamos nesse Deus que se entregou por nós, que morreu por nós na cruz, que nos perdoou, que nos salvou e que é o nosso auxílio bem presente nas tribulações. Por isso, vinde e contemplai as obras do Senhor. Tire um tempo agora, não só porque é quaresma, não só porque é quarentena, mas leia os textos que falam da história de Jesus, da obra de Jesus por você e por mim. Essa obra é que traz esperança para você e para mim, nos dias de tribulação. Jesus mesmo vai dizer para os seus discípulos, lá no finalzinho do Evangelho de João, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa palavra, ela se encaixa perfeitamente com o Salmo 46. Tem uma terceira palavra sobre nós aqui nesse Salmo, que está no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é uma palavra que apareceu várias vezes essa semana nas diversas mídias sociais e redes sociais. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar não é tão simples. Aquietar-se diante de situações de incerteza é muito difícil. Parece uma falsa retórica, parece até uma demagogia. Mas aqui é palavra do próprio Deus, não é demagogia. Aqui não é uma palavrinha de consolo barato do salmista. Aqui é Deus mesmo. Curiosamente, em todos esses 11 versículos, exatamente no 10, parece que Deus entra aqui no meio da cena e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o próprio Deus que está dizendo isso. Aquietar-se significa: entreguem tudo para mim, confiem em mim, sosseguem, não fiquem desesperados, não andem para lá e para cá que nem barata tonta. Na verdade, o próprio governo está dizendo para nós ficar quieto, o próprio governo está dizendo para nós ficarmos em casa. Deus hoje quer dizer para você: aquiete-se, confie nele. Aquiete-se e entregue tudo nas mãos dele. E saiba que ele é Deus. Que ele é Deus significa que ele está no controle, que ele tem palavras para você e para mim, e que ele tem a última palavra sobre qualquer situação de tribulação. Eu preciso dizer algo para vocês que é bem pessoal, também nessa semana, vocês sabem, da situação de saúde da Hannah. Para nós essa palavra tem sido muito forte, muito impactante, porque nós também vivemos, independente do coronavírus, uma certa incerteza com a situação de saúde. Mas essa palavra tem nos acompanhado, essa palavra tem nos carregado. O que nós podemos fazer? Nada, a não ser nos entregar e estar descansados, em paz com o Senhor. E ainda uma última palavra que esse salmo nos coloca como desafio. Ele tem um refrão, não sei se você percebeu. O versículo 7 e o versículo 11 são iguais. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O refrão desse salmo reflete a certeza da presença de Deus. Reflete lá o versículo 1, que Deus é o socorro bem presente nas tribulações. Não é uma confissão só de fé, mas é uma certeza de fé que esse salmista tem. E nesse refrão ele pode dizer: o Senhor está conosco, por isso não precisamos temer. O Senhor, o Deus de Jacó, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso refúgio em quem nós podemos encontrar abrigo. Nós sabemos que podemos contar com o nosso Senhor, que em Jesus Cristo se fez Deus conosco e prometeu estar bem presente com você e comigo nos dias de angústia. Na sexta-feira, a palavra do Antigo Testamento das senhas diárias foi do Salmo 27, versículo 5, que diz o seguinte: em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo
Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Do que mais nós precisamos? Deus é esse nosso refúgio. Não tenha medo. Contemple o que o Senhor tem feito e em tudo aquilo que Ele já fez por você e por todos nós. Aquiete-se e saiba que o Senhor é Deus também de toda a nossa situação. Que Ele é o que luta por nós. Que Ele é o Senhor que nos abençoa e que nos promete a sua presença. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conforte e que Deus esteja presente contigo e comigo. Eu quero convidar você agora para termos uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, que nós podemos ouvir a tua palavra também em dias difíceis, que tu não nos deixas sem a tua palavra em dias de tribulação, mas que tu continuas sendo o socorro bem presente nos dias de tribulação. Nós queremos, ó Senhor, pedir que tu estejas nos aquietando com a tua palavra, com a tua presença nos nossos lares, que tu estejas com aquelas pessoas que estão nos hospitais, que tu estejas com pessoas que estão amedrontadas, que tu carregues pessoas que estão aflitas diante de várias situações e também da situação do coronavírus. Queremos interceder por tantos países onde a situação é muito mais séria do que nós imaginamos. Pedimos-te, Senhor, pela Itália, pela Espanha, pedimos-te, Senhor, também aqui pelo nosso Brasil. Que tu, Senhor, venhas com a tua poderosa mão intervir nessa situação. Nós queremos te agradecer que podemos confiar num Deus que é refúgio e fortaleza e que está bem presente conosco. Guarda e nos abençoes e também nos desafies a confiarmos em ti plenamente. E ajuda-nos, ó Deus, a termos também olhos e corações para aquelas pessoas que precisam de ajuda nesses dias. E tu nos desafies também a cuidarmos daqueles que precisam de cuidados. E que tu também nos ajudes a permanecermos vigilantes diante de ti. Isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.